Na aula passada, a irmã Delci apresentou o tema O histórico e os objetivos das campanhas no Brasil. E agora, nesta segunda aula, o padre José Adalberto Vanzella, que é secretário executivo da Campanha da Fraternidade e da Campanha para a Evangelização da CNBB, irá abordar o tema da Campanha para a Evangelização, que é a mais nova campanha desenvolvida pela Igreja no Brasil. Eu convido a você e a todos para acompanhar a apresentação do Padre Vanzella. Amigos e amigas, vamos conversar hoje sobre a campanha para a evangelização. Mas antes, a título de introdução, nós precisamos entender a dinâmica como acontecem as campanhas na igreja. Todos nós sabemos que a igreja tem o seu ano litúrgico, que não coincide com o calendário civil, mas que tem como base o calendário lunar e os mistérios de Cristo. O primeiro mistério, que é a encarnação, o segundo mistério, que é a redenção, e o terceiro mistério, a sua presença na igreja. Dentro desses três mistérios, então, o ano litúrgico começa 4 semanas antes do Natal. Começa com o tempo do Advento. Temos, nesse tempo, a preparação para celebrar o mistério da encarnação. Depois, o tempo do Natal para a vivência desse mistério. O segundo mistério, o mistério da salvação, ou da nossa redenção, o mistério pascal, que tem um tempo preparatório, que é o tempo da quaresma, e depois um tempo de vivência, que é o tempo pascal. E o terceiro mistério, o mistério da presença de Cristo na sua igreja, que nós refletimos durante o tempo comum, que vai até o final de novembro. Então, assim, nós temos o ano litúrgico. Dentro do ano litúrgico acontecem as campanhas da igreja. A primeira campanha acontece no tempo do Advento, relacionada ao mistério da encarnação. Então, é a campanha para a evangelização. A segunda campanha acontece no tempo da quaresma, em vista do mistério pascal. É a campanha da fraternidade. E a terceira vai acontecer no tempo comum, que nós vamos ver o mistério do Cristo e a sua atuação na igreja. Então, é a campanha missionária. Diante desses mistérios, então, nós vemos as campanhas que acontecem não de forma destoada, mas dentro de uma caminhada da igreja. E essas campanhas, a partir desse ano, elas passam a ter um tema comum. Então, nós vemos a campanha para a evangelização esse ano tem como tema: acolhamos o príncipe da paz. A campanha da fraternidade tem como lema: a paz é fruto da justiça. E a campanha missionária tem missão para a justiça e a paz. Dentro disso, então, nós vemos que existe uma unidade de temática durante todo o ano, de modo que, com enfoques diferentes, analisamos e respondemos aos apelos de Deus para a mesma questão. Dentro disso, então, vamos para a nossa campanha para a evangelização, que acontece durante o tempo do Advento. Tempo do Advento, tempo de preparação para o Natal. O que celebramos no Natal? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Este é o mistério da encarnação. E evangelização, o que é? É a proposta dos valores evangélicos para que as pessoas assumam esses valores e façam desses valores valores próprios, vivendo-os no seu dia a dia. Então, é a encarnação do Evangelho na existência de todas as pessoas. De modo que nós podemos perceber que essa campanha ela está intimamente ligada ao mistério da encarnação que nós celebramos no Natal. E ela é pertinente para o tempo do Advento. Pois bem, essa campanha ela vai surgir na igreja há pouco tempo. É a mais recente dessas campanhas. No ano de 2007, aconteceu em Itaici a 35ª Assembleia Geral do Episcopado Brasileiro. E nesta Assembleia se discutiu a necessidade, então, de uma campanha
que resultasse não só em evangelização, mas também no sustento para o trabalho evangelizador da igreja no Brasil. Essa campanha, então, começou a acontecer, na verdade, a partir de 1998, aqui no nosso país. E ela vai acontecer com que finalidades? O primeiro objetivo da campanha para a evangelização: levar as pessoas a conhecer e a assumir a sua responsabilidade enquanto batizados na ação evangelizadora e pastoral da igreja no Brasil. O segundo objetivo, então, é fazer com que todos, ao seu modo, contribuam para que a evangelização aconteça. Como consequência do primeiro, gerou a consciência, gera a ação. E a terceira, então, angariar fundos para o trabalho evangelizador aqui no Brasil. Isso também a gente tem que deixar claro, né? Nós aqui no Brasil ainda dependemos muito do capital estrangeiro para que a gente possa fazer o nosso trabalho evangelizador. Hoje, aproximadamente 30% das receitas para o trabalho evangelizador vem ou dos Estados Unidos ou da Europa. E nós sabemos que cada vez mais nós precisamos assumir essa nossa responsabilidade, já que nós temos condições para isso. Então é importante que a gente veja também esse aspecto. Dentro disso, então, é que vai acontecer a campanha para a evangelização. Como eu falei, acontece no tempo do Advento, tempo de preparação para o Natal e voltada para o mistério da encarnação. Então serão produzidos subsídios, cartazes, orações, tem também os envelopes da coleta, os cofrinhos e assim por diante, com o objetivo de animar essa campanha, criar consciência e, a partir daí, realizá-la. Esta campanha, este ano, já apresenta uma novidade. Ela também, a partir desse ano, possui texto base, né, como um conteúdo evangelizador a partir da temática. Então, essa campanha vai acontecer no domingo de Cristo Rei, a sua abertura, e vai até o terceiro domingo do Advento, quando acontece a coleta para a evangelização em todo o Brasil. Formar a consciência para a evangelização. Nós precisamos mostrar para as pessoas que todos nós, enquanto batizados, nós participamos do tríplice munus de Cristo, do Cristo sacerdote, do Cristo profeta e do Cristo pastor. Participamos do sacerdócio de Cristo, todos, não simplesmente os que são ordenados, mas pelo sacerdócio comum dos fiéis, e que é exercido como? Quando busca a santificação da outra pessoa nos relacionamentos, também pelas orações, intercessões e pela bênção. Hoje em dia, infelizmente, se perdeu um costume, mas que se tinha. Né? O filho chegava, pedia a bênção para o pai, a bênção para a mãe, a bênção para o pai, a mãe, a avó, o padrinho, a madrinha abençoavam. E essa bênção é legítima, porque ela vem do sacerdócio comum dos fiéis. Então, todos participam do sacerdócio de Cristo. Todos participam também do munus profético de Cristo. Ou seja, todos são evangelizadores. São evangelizadores, em primeiro lugar, pela palavra. Por que pela palavra? Porque a palavra deve explicitar os valores nos quais acreditamos, os quais fundamentam a nossa vida e em nome de quem esses valores existem na nossa vida. E depois, a própria conduta do dia a dia, que testemunham esses valores, atestam os valores destes, né, que esses valores presentes na sociedade e, ao mesmo tempo, convencem as pessoas sobre a legitimidade
e a vivência desses valores. Então, palavra e testemunho de vida. Participam do ministério profético e do ministério de pastor. O pastor é aquele que cuida das ovelhas, aquele que cuida do rebanho. Fazer pastoral é fazer o cuidado. O cuidado com as crianças que estão na iniciação cristã a partir da catequese. O cuidado com as famílias em situação difícil a partir da pastoral familiar ou da preparação para o casamento. É o cuidado com as crianças a partir da pastoral da criança ou da pastoral do menor. É o cuidado com aqueles que vivem em situações difíceis a partir das pastorais sociais. É o cuidado na celebração a partir da liturgia. Enfim, a palavra cuidado se faz presente. Ela é necessária e ela é importante. E nós participamos do unus pastoral de Jesus, enquanto nós cuidamos do rebanho, a partir das pastorais. Isso, independente de qual seja a vocação, de qual seja a identidade ou a missão do cristão. Todos nós participamos pelo fato de sermos cristãos. E esta participação deve ser consciente, levando em consideração as condições de cada um, a sua identidade eclesial e os diferentes elementos que marcam a sua vida. Mas todos devem assumir. A campanha para a evangelização, ela vem ao encontro dessa formação de consciência. Todos participam da missão evangelizadora. Todos devem contribuir para que a evangelização aconteça, seja a partir da sua participação na obra missionária, na obra evangelizadora, mas seja também a partir da sua contribuição que vai acontecer, né, no dia da coleta. Essa contribuição, então, é feita em todas as comunidades, em todas as paróquias, dioceses do Brasil. E essa contribuição será dividida em 3 partes. 35% do valor angariado fica na própria diocese, com a finalidade de fazer com que haja elementos que custeiem a ação evangelizadora local. 20% vai para o regional a qual a comunidade pertence, o regional da CNBB. Nós sabemos que a CNBB ela tem 17 regionais, alguns coincidindo com os próprios estados, como, por exemplo, é o caso da gente falar de São Paulo, que é o Regional Sul 1, Paraná, Regional Sul 2, quando nós falamos, por exemplo, do Regional Oeste 1, que é o Mato Grosso do Sul, Oeste 2, que é o Mato Grosso. Outros não compreendem mais de um estado, como, por exemplo, nós pegamos o Norte 2, que pega Pará e Amapá. Se nós pegamos o Nordeste 2, que daí fica Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. Ou se nós pegamos, por exemplo, o mais novo regional da CNBB, o Regional Noroeste, que pega Rondônia, Acre e a região sul do estado do Amazonas. Então, esses regionais estão a serviço da CNBB em termos do quê? De ser uma instância intermediária para o trabalho evangelizador no Brasil. O regional, então, ele promove o quê? A partir do que se trabalha no nacional, as articulações entre as dioceses, pastorais e movimentos que estão presentes no meio dele, para prestar um serviço à evangelização, né, e dar suporte aos trabalhos nas dioceses e paróquias por ele compreendidas. Então, 20% dessa coleta fica para o regional. E o restante veio para o nacional, que vão financiar, em primeiro lugar, o Secretariado Nacional de Ação Evangelizadora. Esse secretariado é composto pelo secretário-geral da CNBB, juntamente com as assessorias para as diferentes frentes de ação. Então, nós temos assessores para as comissões episcopais e temos também secretários executivos para os serviços ou as comissões especiais que acontecem aqui na CNBB, como é o caso, por exemplo, da campanha da Amazônia, ou é o caso do mutirão de superação da miséria e da fome, etc.
Além disso, né, financia as reuniões que acontecem com os bispos do Conselho Permanente, que são os representantes dos regionais, com os bispos do CONCEP, que são os bispos presidentes das comissões, e também a Assembleia Geral da CNBB, que acontece uma vez por ano. E, então, a finalidade desse dinheiro, em âmbito nacional, é isso, além do financiamento de projetos que nos são enviados em vista do trabalho evangelizador. Seja esse projeto diocesano, seja um projeto regional, ou seja também projeto de instituições ligadas à CNBB. Por exemplo, o Conselho Nacional do Laicato do Brasil. Esse conselho que apoia todo o trabalho da campanha para a evangelização, então recebe uma verba para que esse conselho também possa trabalhar, para ele possa exercer as suas funções, exercer aquilo que é da sua competência. Então, essa verba, ela tem essa finalidade. Ela vai financiar a ação evangelizadora como um todo na Igreja do Brasil, mas vai também financiar projetos nacionais, projetos diocesanos e também projetos de organismos ligados ao trabalho evangelizador. Essa campanha precisa ser preparada, executada e avaliada. E para isso, as equipes de campanha devem se preparar para a realização da campanha para a evangelização. Essa preparação vai exigir tanto um conhecimento de conteúdo, como um conhecimento metodológico, como também o conhecimento da espiritualidade do tempo litúrgico em que se vive. Esses três elementos têm que estar ligados, mas associados a um quarto, que é justamente o conhecimento da realidade local e das necessidades evangelizadoras da realidade local. Para isso, então, é importante que a equipe se prepare na metodologia da campanha para a evangelização, dentro da liturgia, e utilizando outros subsídios que podem estar ligados à campanha para a evangelização. Por exemplo, novena de Natal em família. É algo que a gente faz em todo o Brasil, é tradição do nosso povo fazer novena de Natal como uma forma de preparação para essa grande festa, para que ela deixe de ser uma festa simplesmente de comilança e presentinho e se torne a festa da encarnação, quando a gente descobre os valores que Jesus vem trazer para nós. Então, podemos usar esses elementos da espiritualidade do povo e também o próprio material, os subsídios. Que eventos podemos fazer? Podemos fazer um lançamento, podemos aproveitar o dia do leigo e etc., para junto com isso mostrar a função evangelizadora do laicato e ligar isso à campanha para a evangelização? Cada um deve estudar, deve decidir. Que atividades podemos fazer durante a campanha? Como alimentar os meios de comunicação social, como conscientizar sobre o verdadeiro sentido do Natal e etc. Planejamos, agora é a hora da execução. Todo mundo tem o material? Todo mundo tem o subsídio? Vamos ver se chegou? Vamos fazer essa campanha então, vamos fazer acontecer, nos empenhar. Preparar também a coleta, prestação de contas da coleta anterior. Quanto deu, no que foi gasto e etc. Mostrando que o dinheiro foi gasto para a realização do que ele foi pedido, que é o trabalho evangelizador. Então, fazer essa prestação de contas. Transparência é fundamental para a execução de uma campanha. E organizar a própria coleta, como que ela pode ser feita, se temos meios alternativos e etc. Depois dessa execução, vamos avaliar. Atingimos os objetivos propostos ou não atingimos? Se atingimos, que bom. Se não atingimos, quais foram os problemas? E, a partir daí, a destinação dos fundos. O que fica na diocese? Como que nós vamos fazer? Então, o Conselho Administrativo Diocesano tem que trabalhar isso. E a parte a ser enviada? Vamos enviar ao regional. E o regional, então, vai destinar essa verba. E a parte do nacional, mandamos tanto, já existe um recibo até próprio, que os bispos têm, e em vista disso, então, a gente também vê se a necessidade de projetos e assim por diante. E fazer depois o quê? Um tipo, como dizemos, de meio de campo para que esse tema já seja associado à campanha da fraternidade. Seria isto que eu teria que conversar com vocês hoje.
Terminada a apresentação do Padre Vanzella, chega ao momento de aprofundarmos este tema. Serão trabalhos em grupo, onde o conteúdo que ele abordou será discutido. Vamos então responder às seguintes perguntas. Qual é a temática central da campanha para a evangelização? Qual é a temática central da campanha para a evangelização? Qual a responsabilidade de cada um de nós que foi batizado na missão da nossa igreja? Qual a responsabilidade de cada um de nós que foi batizado na missão da nossa igreja? Como preparar a campanha para a evangelização para que ela possa entrar em nosso coração e da nossa comunidade? Desejo a vocês um ótimo trabalho e até a nossa próxima aula.